Wolverine é conhecido por ser marrento, irritado e bom de briga. Mas eu fui rever Logan e fiquei curioso sobre essa característica marcante do personagem, e de muitas pessoas com quem você já pode ter esbarrado por aí: raiva. Eu sou o Hudson Brandão, psicólogo, e decidi tentar entender o que é que tem por trás desse estereótipo, tão comum fazendo um estudo de personagem. E se você gostou do escolhido da vez, clica no botão aí embaixo, ajuda muito. E vambora pra análise. Em um futuro caótico, os mutantes foram praticamente extintos, incluindo os X-Men, que agora não existem mais. Os únicos membros restantes, Logan e o Professor Xavier, se escondem em um abrigo improvisado numa região deserta entre a fronteira do México e os Estados Unidos, esperando arrecadarem o dinheiro necessário para comprarem um barco e fugirem para o oceano enquanto Logan trabalha como motorista para sobreviverem. Como se não bastasse, Charles está desenvolvendo o que parece ser algo semelhante ao mal de Alzheimer. O cérebro mais poderoso do mundo se tornou um perigo para todos. Os poderes de Logan estão falhando, ele tem que pegar os remédios em um hospital próximo, permanecendo anônimo, cuidar do professor, lidar com os traumas do passado e os perigos que cercam os últimos mutantes da Terra. Para completar, do nada, em um dia de rotina, ele é abordado por uma mulher mexicana que o pede para transportar ela e uma menina até o Canadá, para fugir de pessoas ruins que querem levar a menina embora. Quando está prestes a fazer a corrida, ele percebe que já chegaram na mulher e a menina fica nas suas mãos. A partir daí, dezenas de mercenários começam uma perseguição sem fim, tirando o resto de sossego que o Logan ainda tinha no anonimato. Nossa, com uma lista de problemas enorme como essa, é de se esperar que alguém que já tinha um temperamento quente fique muito mais estressado, não é mesmo? Como é que um psicólogo poderia começar a ajudar? O primeiro passo seria a gente identificar os problemas junto com o Logan, escrevendo uma lista com todos os problemas da maneira mais definida possível, pelo próprio Logan. O segundo passo seria entender quais as consequências que são geradas ao não resolver esse problema. E o terceiro degrau, finalmente, seria entender, junto com ele, definir e traçar quais são os benefícios que ele poderia ganhar se resolvesse esse problema. Tudo isso seria anotado. O próximo patamar é realizar uma chuva de todas as ideias imagináveis de possíveis soluções para o problema em questão. Por exemplo, eu poderia perguntar para o Logan: Logan, você já resolveu um problema como esse no passado? Como? Como você gostaria que ele fosse resolvido agora? Que tal pedir sugestões ao seu amigo Caliban? Depois, juntos, terapeuta e paciente escolheriam, no caso Logan, qual a melhor solução, quais são as melhores dentre essas soluções e mais possíveis de serem aplicadas na prática. Para escrever as suas ideias, você não vai ter critério algum. Você vai anotar todas as ideias que vierem à cabeça, das que parecerem mais bobas até as mais bem pensadas, sem julgamentos. Depois você vai executar a sua ação, você vai planejá-la. Como faria isso? Você vai dividir em etapas, em passos, que você vai se certificar de que são possíveis de serem dados. Lembre-se, não planeje nada que você sabe que está além do seu alcance nesse momento e reconheça seu mérito ao dar cada passo, avançando rumo à etapa seguinte. Como filtros, você vai ter 2 momentos de análise. Primeiro, avaliando as vantagens e desvantagens de aplicar cada uma das soluções para decidir quais são as melhores a pôr em prática. E no segundo momento, depois da ação, quando você vai analisar os resultados, os que mais funcionaram e que podem ser mantidos no seu repertório, e o que você pode fazer de diferente da próxima vez. Eu preciso frisar que a resolução estruturada não é ideal para todos os tipos de problemas, e não vai funcionar dependendo da sua necessidade. No exemplo do filme, no caso do Logan, por exemplo, a resolução poderia ajudar ele a arrecadar mais dinheiro para comprar o barco, a vender o carro
encontrar melhores maneiras de achar compradores interessados, a cuidar melhor do professor, no trato com a Laura e o Caliban, mas tem problemas que vão além do controle dele ou do que ele pode fazer, como ser perseguido por ser mutante ou as condições de saúde do professor. Essas questões requerem tratamentos mais cuidadosos e mais aprofundados. Mas falando sobre condições mais avançadas, não é difícil observar que o Wolverine se sente estressado e carrega uma certa mágoa como um padrão. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente observa que estados como esse costumam ser mantidos e alimentados por padrões frequentes de distorções cognitivas, que são justamente essas interpretações ou crenças que desenvolvemos que não estão de acordo com os fatos. É quando as situações passam a ser interpretadas mais de acordo com as nossas tendências de interpretação e menos com relação à realidade. E que se a gente mudar esses padrões, agindo sobre essas tendências de interpretação ao contestá-las com evidências que sustentem uma maneira realista de perceber os acontecimentos, frequentemente podemos melhorar nosso humor, como nos sentimos, nosso estado interno e a qualidade dos nossos pensamentos. Pegando o exemplo do Logan, quando ele é questionado pelo Xavier sobre por que ele não se dá um tempo para viver uma vida normal, cercado de boas pessoas que se importem com ele, construindo um lar e dizendo que ele ainda tem tempo, o Wolverine simplesmente desqualifica a possibilidade respondendo com ótimo. E continua falando que o mundo não é mais o mesmo, que é muito arriscado ficar ali e que o lugar para onde eles estão indo não existe, não é real. Ele está fazendo uma previsão negativa do futuro, deduzindo uma conclusão da sua cabeça. Mas o que as evidências revelam? Nesse caso, a gente poderia analisar as evidências a favor e contra as previsões dele. Qual é a qualidade das evidências que sustentam as suas previsões? Será que são tão confiáveis? O quanto você acha que ficar na fazenda e viver uma vida normal é arriscado? Baseado em quê? Como você sabe que o lugar para onde estão indo não existe? Como você poderia provar que seu pensamento está errado? Ele é testável? Você poderia testar se o lugar existe ou não, conversando com pessoas que já estiveram lá ou não, ou indo até lá para verificar pessoalmente? É comum uma pessoa fazer algumas previsões negativas sobre o futuro. Quantas vezes você que está aí assistindo fez previsões erradas ou negativas sobre o futuro que você jurava que eram verdade, mas que nunca aconteceram? Na próxima vez que você identificar que está fazendo essa previsão de desfechos negativos no futuro, o meu desafio para você é: eu quero que você se esforce e escreva 3 possíveis desfechos mais realistas, baseados em evidências contra o seu pensamento, contra a sua previsão negativa de futuro. E se você está percebendo que já está fazendo isso, já está prevendo desfechos negativos nesse momento, já pode começar. E nesse caso, eu quero que você deixe aí nos comentários para mim qual é o desfecho negativo de futuro que estava na sua cabeça e que desfechos mais realistas você bolou. Um outro tipo de distorção que aparece nos diálogos do Logan com a Laura é a rotulação, que é você se rotular com traços negativos. Quando ele afirma: coisas ruins acontecem com as pessoas que eu gosto. Eu sou péssimo nisso, no caso, em se relacionar. E em pesadelos, onde ele se vê de uma maneira que diz ao acordar: eu machuco as pessoas. Nessas horas, um gesto importante é definir o rótulo para você. Tudo o que você pensa e acredita sobre aquilo. Por exemplo, o que é ser péssimo para você, Logan? Qual é o oposto disso, na sua visão? Como a gente saberia reconhecer, caso a gente visse? Fazendo uma análise de custo-benefício, você acha que se rotulando está sendo realista? Acha que isso vai te ajudar?
Se você não se rotulasse, como seria o seu comportamento, pensamentos e sentimentos? Examine as evidências contra e favoráveis aos rótulos que você se atribuiu. Você cuidou do professor Xavier ou o abandonou? E a Laura? Você protegeu ela ou entregou aos vilões? O fato de ela querer você por perto, mesmo quando já está a salvo, pode ser considerada uma evidência contra ou a favor do seu pensamento de ser péssimo em se relacionar. É importante reconhecer que, às vezes, algumas ideias são em parte verdadeiras. O professor Xavier, o Caliban e os fazendeiros realmente se machucaram. Coisas ruins aconteceram com eles. Mas você, por acaso, não cuidou dessas mesmas pessoas? Não fez coisas boas por elas? E será que você podia controlar o que ia acontecer com elas? Não dependia de você o jeito que os bandidos iam agir contra as pessoas que você gosta. E com certeza não é culpa sua. Você, por acaso, não salvou todas aquelas crianças? Que só chegaram ao porto seguro delas por causa das suas ações? A Laura vai ter um futuro e soube o que é ter um pai, mesmo que por pouco tempo, graças a você. Coisas boas. Será que essas crianças te rotulariam da mesma forma? Por que não? Da mesma maneira, quando você estiver se rotulando, identifique a distorção. Conteste seus pensamentos com evidências baseadas na realidade. Pense em como você poderia provar que seus pensamentos estão, pelo menos em parte, errados. Se faça as perguntas que eu fiz ao Logan e se gratifique pelos méritos reais das suas ações, que forem encontrados no seu levantamento. Acho que eu vou ficar por aqui, galera. Se você ainda não me conhece, eu sou o Hudson Brandão, psicólogo. Foi bom ter você aí do outro lado até agora. Se você gostou, não se esquece de se inscrever e fazer todas aquelas coisas que o YouTube pede para o canal continuar crescendo. Tchau!